A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vou colocar aqui agora, vocês vão ver um vídeo de um batismo que aconteceu na noite de ontem, do dia 8 de outubro de 2023. Isso aqui foram 17 batizados, 13 ex-CCB. Isso aqui está acontecendo no Brasil inteiro, certo? Isso aqui é apenas uma amostra do que está acontecendo em várias outras igrejas Brasil afora. Muita gente está saindo da CB. Para pensar, gente. São 17 batizados. Desses 17, são 13 ex-CCBs. Ou seja, a proporção tá o triplo, o quádruplo de pessoas oriundas, talvez, de outras igrejas, a CCB 3, 4 vezes mais, né? E graças a Deus, Deus está abrindo os olhos do povo. O povo está perdendo medo, né? E estão tendo contato com verdadeiras pregações do Evangelho, pregações bíblicas e expositivas da palavra de Deus, e o Senhor Deus é aquele que está buscando as suas ovelhas, né, para fazer o conserto, ok? Bom, gente, é nítido, né, a manifestação que está acontecendo no Brasil afora. Acabei de colocar agora, esses dias atrás aí, foram 13 batizados, se não me engano foram 13, eu falei 15, mas parece que eram 13 batizados também ali em Curitiba, numa igreja batista reformada, certo? Também obedeceram lá. E outros relatos que chegaram aqui para mim, mas não tinha um vídeo, não tinha foto, eu não fiz vídeo, certo? Eu não vou ficar falando aqui sem as pessoas saberem se é verdade, né? Vocês sabem como é que os irmãos da CCB fazem, né, dizendo que não é verdade. Então a gente só coloca aqui o que realmente chega pra gente com comprovação de imagem e, né, e vídeos, ok? Aqui tem uma irmã que vai fazer um relato. Eu achei emocionante o relato dela. Só quem participou de uma seita, só quem saiu da congregação vai entender ou vai sentir o que ela está falando ali, ok? Então eu vou rodar aqui para vocês verem. Essa foto aqui, tá? Foi os próprios membros de lá, foi o pastor Walter. Um abraço para o pastor Walter, da Igreja Reformada de São Paulo. Fica ali perto ali do Largo Ipiranga. Eu indico vocês a conhecerem também. Igreja Batista Reformada, ok? Tá aqui o grupo de irmãos. E agora eu vou mostrar o relato dessa irmã. Eu vou rodar. Ela fala que ela era da CCB, né? Que é interessante, e depois eu vou fazer uns comentários sobre a fala dela, ok? Então segue aí, vamos ouvir o que a irmã Liliane está falando, vamos ouvir. E cresci em um lar que eu acreditava ser cristão. Meu pai e minha mãe frequentavam uma instituição religiosa denominada Congregação Cristã no Brasil, que é muito famosa aqui já entre os irmãos. Meus pais eram pessoas simples que infelizmente se deixaram encantar pela mensagem pregada pela maior parte das falsas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A mensagem que diz que a maior preocupação de Deus é que sejamos prósperos, saudáveis e felizes neste mundo e que no final de nossas vidas ainda ganhemos um lugar no céu por termos seguido uma série de regras relacionadas a tradições humanas. Na minha adolescência e durante a maior parte da minha vida adulta, eu escolhi não seguir nenhuma religião e viver como toda pessoa não cristã vive. Por volta dos meus 36 anos de idade, após passar por um período de perdas e depressão, eu voltei a frequentar a igreja que meus pais me apresentaram como a igreja perfeita. O caminho para Deus, a igreja do véu, a igreja do povo zeloso e de boas obras. A igreja na qual todos se esforçam para não cair da graça. A graça sendo, no caso, a própria denominação religiosa. A igreja na qual, se permanecêssemos firmes e fiéis a Deus até o fim de nossas vidas, herdaríamos a coroa da vida eterna. Ou seja, era necessário que batalhássemos por nossa salvação. Depois de alguns meses frequentando essa denominação, sem jamais ter ouvido o verdadeiro evangelho, pregado nas Escrituras Sagradas, eu decidi me batizar. Não porque havia crido no Senhor Jesus e na obra consumada por Ele na cruz como o suficiente para perdoar os meus pecados e me oferecer salvação,
mas sim porque eu acreditava, assim como todos que frequentam essa instituição, que o simples ato de ser batizada nessa denominação seria suficiente para ser poupada da condenação eterna. Mas em 2020, isolada durante a pandemia, ao participar de cultos online da denominação na qual eu havia me batizado, o algoritmo do YouTube passou a me indicar vídeos com conteúdo cristão. E dentre esses vídeos encontrei críticas aos ensinos pregados na congregação, além de conteúdo da fé reformada. Irmãos, é um pouquinho longo, mas eu vou tentar ser rápido. Assistir a esses vídeos foi o que começou a abrir os meus olhos e a despertar para a necessidade da leitura das Escrituras Sagradas. A primeira vez que eu ouvi o Evangelho foi por meio de um vídeo, assim como também foi através de vídeos que conheci os solas da Reforma e as doutrinas da graça, que acabaram me levando à conversão em Jesus Cristo. Agradeço a Deus por essa palavra, por sua palavra tão preciosa, que é onde encontramos a única mensagem, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E agradeço a Deus pela vida de tantos homens que se dedicam ao estudo das Escrituras para explicá-las aos leigos como eu. Foi através da Bíblia Sagrada que tantos conceitos errados que aprendi durante toda a minha vida vieram ao chão. O conceito, por exemplo, de que Deus é amor e que, portanto, Ele não conseguiria desprezar as minhas boas ações, caiu quando me explicaram Isaías 64:6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Também caiu o conceito da relativização da santidade de Deus, quando me explicaram Isaías 6, versículos 1, 2, 3 e 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu disse... Eu quero fazer uma pausa. Eu vou fazer comentários sobre tudo, tá? Mas é que aqui eu não aguentei. Eu tenho que fazer uma pausa. CCBano chorar porque está lendo as Escrituras ou porque está mencionando a santidade de Deus. Isso só acontece quando ele é convertido. Você não vai ver isso aqui na CCB. A pessoa mencionando Isaías 6 e a pessoa chorar. Lá você está acostumado a ver choro e piruetas no culto quando os pregadores ficam te prometendo bênçãos, virada de cativeiro, prosperidade, honra, Deus cumprindo os seus desejos. Agora chorar porque chegou nesse ponto das Escrituras onde diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso só acontece com quem conhece e entende o quão Deus é santo e justo. E só através do verdadeiro evangelho você vai ter essa compreensão de como nós somos pequenos, pecadores, diminuídos, né? E o quão Deus é grande, maravilhoso, justo. Isso aqui só acontece quando a pessoa realmente compreendeu. Isso aqui são as emoções de um convertido genuíno. Ela não está chorando porque está dizendo ali: eu vou te dar 100 vezes mais nessa terra. Ela chora: oh, glória a Deus, Ele vai me dar. A pessoa se condoendo de si mesma. Não. Quando nós entendemos e chega nesses pontos bíblicos aonde Deus está sendo glorificado, exaltado pelas mais altas patentes de anjos nos céus, o verdadeiro convertido a Deus, ele também se emociona, porque a alma dele ali dentro jubila, porque santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vamos ouvir aqui. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Também caiu o conceito de que eu preciso fazer coisas para Deus se agradar de mim e me salvar da condenação eterna, quando me explicaram Efésios 2, de 8 a 10.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não veio de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Glória a Deus. Os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por fim, ao ouvir e compreender o Evangelho através de uma obra sobrenatural, o Espírito Santo me levou a confessar ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Somente então eu pude entender e desfrutar plenamente de algo que o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Obrigada, irmãos, e desculpe a minha choradeira. Bom, irmã Liliane, Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe muito. E eu vou fazer agora aqui alguns comentários, que eu apontei algumas coisas na fala dela, tá? Em primeiro lugar, temos aqui, quando ela fala que ela é oriunda da Congregação Cristã no Brasil, ela também comenta, muito famosa aqui no nosso meio. Esse muito famosa significa que tem muitos membros ali, e o assunto em voga, talvez no momento, seja justamente esse: ex-membros da Congregação Cristã no Brasil. É fato, gente, tá saindo muita gente da CCB. CCB, alguns CCBanos falam, mas batizou 300 e pouco, 3.000 e pouco este ano. Gente, isso não basta. Vocês têm que falar, vocês têm que levantar os números de quantos saíram. De quantos saíram? O ministério sabe, porque ele tem pelo número dos que estão tomando a ceia. Ele sabe. Ele vê o número de batizado e o número que está tomando a ceia. Se está caindo ou se está aumentando. E o resultado disso, eles não falam quantos, mas a gente vê o ministério exortando o povo a não sair com medo das críticas, dizendo para o povo não ir mais para a internet, não ficar ouvindo aquilo. Por quê? Porque eles estão vendo que o resultado lá dentro não está nada bom. Tá? Isso aqui é a mão de Deus. Você que contende contra o crítico ou contra a pessoa que está expondo a palavra de Deus, expondo o evangelho, né? Você está contendendo contra Deus, querido, porque a palavra não é minha, o evangelho não é meu, é de Deus. Então, ela deixa nesse ponto aqui, né, que tem muitos ex-CCBs ali. Só nesse batismo foram 13 ex-CCB. Fora os montes de ex-CCBs que tem lá nessa igreja, graças a Deus. E fica aqui para você que está por aí em São Paulo, aqui fica no Ipiranga essa igreja, certo? Só digita no Google aí, Igreja Batista Reformada de São Paulo, você vai achar ela ali, se você quiser fazer uma visita, tá? Aí ela fala também que na concepção do CCBano, Deus quer que a gente seja próspero e felizes aqui nessa terra. E é verdade, basta ver as pregações da Congregação Cristã no Brasil. Deus não vai te deixar por cauda, Ele vai te pôr por cabeça. Não, porque Deus vai te abençoar. Aquele que te fez mal, Deus vai mandar agora para o cemitério. Tudo tipo de pregações onde o CCBano parece o Kiko do Chaves. Se fizer qualquer coisinha para ele corre para a CCB buscar a palavra, né, para Deus fazer justiça contra as pessoas, contra os inimigos dele. Né? Isso não é bíblico, isso não existe no Novo Testamento, ao contrário, nós somos alertados e avisados por Jesus que nós seremos perseguidos por conta do evangelho ou da cruz dele. Alguns vão ser presos, outros vão ser mortos e assim por diante. Então não existe promessa de bênção aqui nessa terra, certo? Também tem outro aqui que ela fala que na congregação ela se batizou, mas não foi porque ela creu em Cristo. Pergunta para o CCBano aí do seu lado agora, por que você se batizou? Espera a resposta e você vai ver o que a gente está falando. Lá eles não se batizam porque creem em Jesus Cristo. Lá eles se batizam porque eles acreditam que o rito do batismo é suficiente para livrá-lo da condenação. Ou seja, o rito,
é apenas uma prática, mais uma das obras que eles têm que fazer. Ou seja, eu preciso me batizar, os pecados ficam na água, sou perdoado no dia do batismo e daí em diante eu só preciso ter boas obras para naquele dia Deus falar, como ele é bonzinho, vou salvá-lo. Ou seja, mérito próprio. Aí vai chegar o CCBano no céu todo inchado, dizendo, eu posso, eu consegui, sou melhor que aquele que foi lançado no inferno. Eu não sei onde você aprendeu esse evangelho, querido, mas não foi na Bíblia, certo? Não foi na Bíblia. E o batismo não perdoa pecado algum. O batismo é um rito deixado para Cristo. O batismo nada mais é que uma confissão pública que você está fazendo da sua fé. Quando você entra no batismo, você está dizendo para todos que estão lhe assistindo, eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É isso que você está dizendo. É a mensagem que você passa quando você se batiza. O batismo não é salvífico. Porque se fosse salvífico, você não precisava crer em Jesus. Você precisava só se batizar. Né? E também, ela fala que, aliás, né, mencionando aqui o choro dela, gente, é emocionante. Tá? Porque quando eu estava lá na CCB, e que Deus já estava me convertendo, o Espírito Santo estava agindo em mim, quando eu li as Escrituras, o único momento em que eu senti alguma alegria ali dentro, algum prazer, e às vezes eu me emocionava e chorava, era nos hinos. Porque os hinos da CCB, que não são feitos pelos CCBanos, são hinos presbiterianos, eles são hinos bíblicos. Eles são hinos onde mostra a graça. Os hinos, eles pregam o evangelho. Era aquele único momento. Quando chegava no momento da pregação, era uma lástima, um sofrimento dentro da congregação cristã no Brasil. Para quem conheceu o evangelho, entenda disso, meu querido. Vai ser impossível você permanecer ali dentro. Porque quanto mais você conhecer, quanto mais você souber do amor de Deus, a misericórdia, a graça, o poder de Deus, o evangelho, como ele pode ser, como ele é poderoso para transformar as pessoas, você começa a ficar mais aborrecido com as pregações CCBanas. Você não consegue suportar mais ouvir tanta heresia, tanta bobagem que aqueles homens falam. E pode ser de pouca idade, muita idade, idoso. Não importa, irmão. A heresia faz mal vindo da boca de quem for. Né? E aí, ela pede desculpas pela choradeira. Ela fala, gente, me desculpa pela choradeira. Irmãos, eu sei que os irmãos batistas e os presbiterianos e tantos outros irmãos são solidários, estão evangelizando, anunciando o evangelho e ajudando a salvar muitas almas. Mas só quem sai de dentro de uma seita, gente, vai conseguir entender isso aí. Ou seja, não dá nem para explicar, porque aquilo ali é uma força diabólica muito grande. É uma força. Você fala do evangelho na cara do CCBano, ele não entende nada. Eles menosprezam a Bíblia, menosprezam o sacrifício de Jesus Cristo, eles acreditam nas profetadas que saem da boca do homem, a opressão que é feita lá dentro, tanto para se batizar, né, quanto para você não sair de lá de dentro. Se você sair, você está pecando de morte, você está apostatando da fé. Gente, para romper essas barreiras só através da mão poderosa de Deus. Eu costumo dizer, uma frase minha, para tentar explicar isso. Você entra dentro de uma seita pelos seus próprios pés. Você vai porque você quer, mas para sair de lá de dentro, só pela mão de Deus. Dali de dentro você só vai sair se Deus tiver misericórdia de você. Porque o diabo cega as pessoas que estão lá dentro. O diabo cega e não permite que eles possam enxergar, compreender ou entender o evangelho. É uma luta muito grande. Por isso, eu peço para os irmãos das igrejas batista, presbiteriana e todos os outros demais irmãos, Assembleia de Deus, que orem pela igreja e os irmãos que estão na congregação cristã no Brasil. Peça para que o Senhor, com o Espírito Santo, chacoalha aquela igreja, né? Como se estivesse chacoalhando um pomar para sair de lá o fruto maduro.
eu peço que vocês orem a Deus para que Deus faça e continue operando mais, trabalhando, porque eu sou testemunha que ali dentro está repleto de pessoas boas, honestas, direitas, decentes, amorosas, que estão enganadas. E se permanecerem dentro dessa igreja, nessa heresia, a condenação será certa. Então, não que elas vão alcançar nada por essa bondade. Eu só estou querendo dizer que são pessoas enganadas, pessoas que estão lá dentro e não têm noção do risco que estão correndo. Eu peço a vocês, orem pelo povo que está lá e orem por essas 3 almas que se batizaram também, estão precisando. Irmãos, agradeço a Deus, né, por mais esse vídeo que eu tenho feito aqui, trazendo esses novos convertidos, mais esses 13 convertidos, como eu acredito que deve estar aí no Brasil afora, gente. Porque eu já conversei com vários pastores que me mandam mensagens e eles falam que está chegando gente de vários... Todos os pastores falam que está chegando muitos CCBano nas igrejas deles. Muitos. E o desespero dos anciões, a pressão que eles estão fazendo, a perseguição que eles estão aplicando sobre quem estuda a Bíblia também corrobora com essa mensagem. Ou seja, você vê o lado de lá dizendo que está chegando e o outro lado perseguindo e dizendo para não sair, é que realmente deve estar saindo sim muita gente de lá. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.